Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, passou mal na África do Sul, está doente ou esteve doente e deixou uma mensagem muito forte para nós angolanos refletirmos no Serviço de Saúde Nacional. Aqui está a mensagem. Gratidão. Após várias semanas a suportar uma dor persistente da base do polegar, agravada durante as intensas sessões do Parlamento Africano em Johannesburg, África do Sul, a situação piorou significativamente. Na manhã deste sábado, por indicação médica, fui submetido a uma intervenção cirúrgica numa das unidades hospitalares deste país irmão. A cirurgia, felizmente, decorreu com sucesso e a equipa médica diagnosticou de forma rápida e precisa um quadro de síndrome de túnel do corpo, uma condição que exige atenção e cuidados especiais. Agradeço de coração a Deus e às mãos dedicadas dos profissionais da saúde que me assistiram com competência, humanidade e prontidão. Tive, assim, o privilégio de testemunhar um serviço de saúde eficiente, humano e comprometido com o bem-estar do cidadão. Um exemplo que deve inspirar todos nós, enquanto nação, a elevar a qualidade dos nossos serviços públicos. Neste domingo, Dia do Senhor, reservo-me a oração e a reflexão. Entrego-me à vontade de Deus, pedindo-lhe a sabedoria necessária para continuar a servir Angola com fé, coragem e esperança renovadas. Que Deus abençoe Angola e cada angolano, fortalecendo-nos no propósito comum de construir um país mais justo, mais solidário e mais humano. O último líder de todos os líderes, Rei Salomão, que quando muito jovem chegou ao poder e sem saber o que fazer, depois da morte de seu pai, chegou ao poder muito jovem, a única coisa que ele pediu a Deus foi sabedoria. E também aqui o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, pede a Deus sabedoria e saúde. Se você receber nas mãos de Deus algum privilégio para dirigir uma nação, um departamento, uma província, um ministério, uma família, casar, por exemplo, a única coisa mais importante para você pedir é sabedoria. Sabedoria para saber lidar com as dificuldades que este cargo, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto chefe de Estado, chefe de governo, chefe de ministério, chefe da empresa, CEO, seja lá qual for, sabedoria para conseguires lidar com os problemas que hão de acontecer. Lidar significa entender o problema, resolver o problema, pensar o problema sem precisar machucar-te a ti, em primeiro lugar, e depois machucar os outros. Machucar-me a mim significa fazer alguma coisa que eu amanhã possa pagar um preço muito alto. Mas vamos aqui voltar para o texto do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, sobre o seu estado de saúde, que está doente, na África do Sul, durante a sessão parlamentar da União Africana, e o mesmo deixa uma mensagem para todos nós refletirmos. Fala sobre questões muito importantes. Eu apontei aqui umas 2, 3, 4 palavras, 4 frases para aqui analisarmos neste vídeo. Não só o facto do mesmo estar doente, porque ele podia ir para o hospital na África do Sul, fazer tratamento, calar-se, informar o seu partido, ou também informar os angolanos que não estão em condições de saúde favoráveis para participar em atividades várias, ok? Só para dar a conhecer aos angolanos que seguem a UNITA e que o amam, e depois manter-se em silêncio. Mas o senhor, presidente da UNITA, acrescentou o texto com outras provocações para todos nós angolanos. Mas não antes de pedir para, por favor, meu irmão, meu chefe, Ndingoenda, s'il vous plaît, faça like neste vídeo. Inscreva o canal, partilhe esse vídeo aqui para que possa chegar a mais cidadãos do bem. É a mensagem do presidente da UNITA, ok? A UNITA que tem cada vez mais granjeando vários membros, que no último vídeo que eu aqui falei sobre a UNITA, falamos sobre um militante da UMPLA que tirou a camisa, deitou fora, ou seja, a inserção de novos membros na UNITA, não só novos membros, como acima de tudo, membros a virem do MPLA para a UNITA. Atenção que aqui o impacto é diferente. Mas, compreendendo, partindo do princípio de que você fez like, subscreveu, partilhou, nós queremos chegar a 150 mil inscritos, meu chefe. O teu like é importante, é indispensável, ok? É assim que você me paga, com like, com subscrição e com partilhas. Venha também para sermos comunidade, no grupo do WhatsApp privado, lá onde você se torna a pessoa mais atualizada do teu circuito.
Lá temos, todos os dias receberás no seu WhatsApp, onde quer que você esteja, uma lista dos principais acontecimentos do mundo. É uma pessoa atualizada, pá. Quer saber o que aconteceu no mundo hoje? Pega o teu telemóvel, abre o WhatsApp. Ok, calma aí. Esse ponto aqui, eu quero saber que impactos tem, pá. Joaquim, comenta ali esse ponto aqui que eu quero compreender melhor. A gente comenta os pontos que o pessoal vota que precisa de mais comentários nossos. Portanto, eu comento, o pessoal também comenta e eu acho que é o melhor grupo do WhatsApp para se fazer parte, investindo ou gastando apenas 1.500 kwanzas todos os meses ou 3 euros. Convite, tanto primeiro comentário, clica ali, chega mais próximo de mim, ok? Falaremos todos os dias, ok? Porque aqui o tempo é limitado e também a minha presença aqui claramente é limitada. Ponto. A CJ falou: tive o privilégio de ser atendido por pessoas competentes. Um serviço de saúde... tive o privilégio de ser atendido por um serviço de saúde competente, humano, comprometido. Um serviço com imensas competências, com humanidade e prontidão. Portanto, a necessidade de Adalberto Costa Júnior sublinhar estas palavras no comunicado sobre o seu estado de saúde não foi só para dizer que está a agradecer pelo serviço, não. Tanto que, mesmo no texto, o mesmo diz que o tratamento que recebeu na África do Sul seja um motivo de reflexão para os nossos serviços de saúde nacionais. Os nossos serviços de saúde públicos, né? Então, nós já fomos algum dia a um serviço de saúde público. Aliás, a última vez que eu fui ao serviço público, eu estava com uma dor incontrolável, chorava de dor, já tinha quase 27 anos, ok? Cheguei ao hospital, fiz a triagem, fiquei à espera para ser atendido pela médica, desisti, porque eu disse, ou aqui eu morro esperando a médica, porque havia uma fila enorme, a médica estava sozinha, estava a atender outras pessoas, outras a gritar, outros a gritarem, vinha também acidentes. É um médico, é muita gente, cada um com a sua dor, uma pior do que a outra, um doente pior do que o outro. As pessoas já tinham passado da triagem e está à espera do médico. Só que o médico era única e tinha que prestar atenção delicada a cada um dos doentes. Eu disse, calma aí, eu vou morrer aqui, eu estou lixado, meu. Esperei 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas. A solução, quando vimos que estava a bazar mesmo aos poucos, saí do hospital e me dirigi a um centro de saúde lá do bairro. Está a perceber a questão? As pessoas vão trocando o centro de saúde do bairro, que é um centro de um vizinho que formou-se em medicina ou em saúde, criou na sua casa, colocou uma cama, um bocado de soro, um medicamentozinho, atende na sua casa, um consultor lá do bairro. Quem vive nos bairros de Luanda, de Benguela, de Huambo, sabe o que está a falar. Nós temos senhores que são formados em medicina, em enfermagem, que fizeram um consultório lá em casa, para casa, atende pessoal, tem uma cama ou 2 camas e fazem seu negócio. Está legal ou não está legal, eu não sei. Mas que isso existe, existe. Por que isso existe? Isso existe porque nós não temos serviços de saúde nos bairros, nós não temos centro de saúde nos bairros. Se nós não temos, portanto, porque a economia adapta-se, como escreveu Adam Smith na Riqueza das Nações, né, focando aqui na teoria da mão invisível, a economia adapta-se. O que tiver a faltar, alguém vai criar. O que tiver a faltar, alguém vai criar. O que tiver a faltar, alguém vai procurar, alguém vai perguntar. Portanto, a economia adaptou-se. Os médicos perceberam que não conseguem trabalho, ou então têm trabalho, mas ganham muito pouco. Quando chegam a casa, abrem um consultório, legal ou ilegal, ele é formado e está a atender aí o pessoal, está a fazer injeção, está a salvar vidas, está a colocar soro, e isso acontece. E eu vivi desses serviços imensas vezes. Okay? Aliás, durante toda a infância, era isso que nós fazíamos. Íamos para o tio X, que tem lá um consultório, e dava-nos soro e tudo mais. E nos salvou, estamos aqui hoje. E o hospital público teve que sair e ir para um serviço de bairro que eu já criticava, que eu já fugia, mas era a solução. Ou você morre, ou vai para o tio lá do bairro, médico ou enfermeiro, que vai atender e ponto final. Com condições precárias, porque nós sabemos, mas acontece porque os hospitais estão distantes, são muito grandes, têm poucos médicos e estão claramente longe das comunidades. Razão pela qual existe aqui muita crítica nossa em volta do construirmos hospitais muito grandes e nós não termos
centros de saúde nos bairros. Aqui a CJ fala do sentido mais importante, fala sobre o sentido humano. O sentido humano dos médicos, eu não tenho dúvida de que todos os nossos médicos são humanos. Não tenho essa dúvida. São tão humanos que, com a moldura humana, com muitas dores, com muitos gritos, eles ficam frustrados. Fica tão frustrado, tão nervoso, começa agora a mandar lixar os doentes. Vai para a coisa, vai para a coisa. Por quê? É um ser humano. Ele tem vocação, ele ama os doentes, só que está sozinho, com muitos doentes, muitos a chorarem, falta medicamento. Ele está frustrado, meu. Está a fazer muito mais horas do que devia fazer, fica frustrado e manda os doentes tomarem lá no sítio. Está a perceber a questão? Portanto, não é só sobre o médico que me atendeu mal, os nossos médicos são mal educados. Não, é sobre as condições infraestruturais, quantas horas ele fez, quantas refeições ele tomou, quantos doentes ele atendeu, que condições medicamentosas ele tem disponíveis, tem luvas, tem álcool, tem aquele medicamento, tem aquilo, tem aquele... E também os doentes, como é que tratam os médicos, cumprimentam, agradecem. Essa questão, essa relação também conta muito. E aqui a CJ, claro, fala da humanidade que recebeu na África do Sul. Poderá ter acontecido porque os médicos trabalham hora X, têm pausas, têm refeições, têm X médicos para X doentes, tem ar-condicionado. Portanto, as famílias dos doentes não estão ali à espera se falta medicamentos, estão todos em casa a descansar, porque no hospital já tem comida e senhoras que lavam os doentes e tudo mais, não é? Portanto, aqui a CJ traz-nos uma mensagem sobre como deveria ser os nossos serviços públicos. Por isso é que quem tem dinheiro na banda, quem tem condições na banda, estou com tosse, baza. Estou com aquilo, baza. Por quê? Porque sabe que temos muitos doentes, poucos médicos, poucos medicamentos, condições são duvidosas, e a minha saúde depende primeiro de mim. Aqui, lembrando o livro Ego e ID de Freud, existe um ego, um superego, em que primeiro sou eu, depois sou eu, depois sou eu, depois sou eu. Então, e cada um observando os escritos de Freud em Ego e ID, claramente pega na mochila, consultas em Portugal, consulta na Inglaterra e não sou. Mas, chefe, a CJ está doente. Uma força aqui por o ACJ para que possa voltar aos campos e assim continuar com a sua caminhada rumo a 2027 que está próximo. Faz o like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo. Põe aqui a tua opinião, a tua opinião. Põe aqui a sua opinião em comentário que eu tenho muito gosto em poder ouvir, em poder ler. Porque eu aprendo muito, 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 muito com os vossos comentários. Até já, família.